Olá pessoal, seja toda a gente bem-vinda. Eu sou o Gonçalo e este é o episódio número 4 do Lixo Podcast. Antes de começar o episódio, quero agradecer a todos e todas que ouviram e partilharam o último episódio com o Miguel Fernandes. Todo o feedback positivo que o Lixo tem recebido, o meu obrigado a toda a gente. Continuando, o convidado do Lixo deste episódio é o José Santo. Ele não é muito conhecido por José Santo, é mais conhecido por Dirty King, é o seu nome artístico. O Zé é o vocalista da banda de metal algarvia Pull the Trigger e já tem uns anos valentes nestas andanças da música pesada. Foi uma boa conversa, uma agradável conversa, gravada antes da festa Loud and Fast, na fábrica Coração Doce, em Vila Real de Santo António. O que correu muito bem, foi uma boa festa para todos aqueles que gostam de estilos musicais mais pesados e mais alternativos. Mas o melhor é ouvirem a conversa e espero que gostem e eu volto no fim. Obrigado a todos. Aos anos que já andas nisto, isto começa logo assim, sem aviso. Aos anos que já andas nisto e os anos que já tens disto, já te consideras uma lenda da música pesada algarvia? Antes de mais, boa noite, Gonçalo, e obrigado pela oportunidade de estar aqui a falar. Obrigado, eu. É assim, não posso dizer que me considero lenda. Sei que já ando há muito tempo nisto. Sei que sou tipo atualmente das pessoas que estão nisto que está há mais tempo. Se tiver que virar uma lenda, viro com todo o gosto, mas pronto, estou nisto hoje, quero continuar. Está-se bem. E falando um pouco mais de ti, onde é que nasceste? Sim, nasci em Faro, vivi numa aldeia que é o Ameixal antes de ser em Faro, fiz lá a escola primária e aos 10 anos, pronto, é que vim viver para Faro. E o que é que faziam? Vivias lá com os teus pais? Sim, vivi com os meus pais e a minha irmã. E o que é que faziam os teus pais no Ameixal? Os meus pais tiveram tipo vários empregos. Lembro-me tipo, que o meu pai trabalhou na EDP, por exemplo. Depois tipo, mais tarde trabalharam no trabalho que tem hoje em dia na Quinta do Lago, que ainda permanecem lá hoje. Sim. E pronto, até me lembro que naquela altura a viagem era muito longa, porque era desde o Ameixal até à Quinta do Lago, todos os dias. Exato. Hoje em dia moramos em Faro, para eles já é um bocadinho mais fácil. E andaste à escola no Ameixal? Sim. Primária, até o quarto ano. Até o quarto ano. E o que é que fazias lá quando eras mais novo? Olha, posso-te explicar a minha primeira aula. A minha primeira aula foi, a professora deu-me uma folha com umas ovelhinhas e eu tive que pintar as ovelhinhas. Lembro-me perfeitamente, foi a minha primeira aula. Furei a folha e tudo. Lembro-me bem que foi a primeira aula. Pois, seguindo isso, tínhamos algumas disciplinas também. O estudo do meio, por exemplo, que foi uma disciplina que eu me lembro naquela altura, era muito frequente. Depois disso já não existiu mais. Mas sim, tipo, fazíamos, acho que fazíamos o normal. E fora da escola, o que é que fazias para te entreteres? Sendo que aquilo é muito uma isolado, aldeia pequena, mais aos anos sinceramente, fora da escola, fazia um pouco o que os rapazes hoje em dia não fazem um dia, que é estar na rua, jogar à bola, jogar ao berlinde, andar tipo bicicleta, várias coisas, brincar com isto, brincar com aquilo. Tinha vários animais também. Sim. E até vivia muito a vida dos animais que tinha, tipo, tinha coelhos, galinhas, patos, gansos, etc. Tomar conta dos animais. Sim, fazia N coisas mais mesmo. Em contacto com a natureza. Lembro-me também, naquela altura, o clube de futebol lá da aldeia, o Meixalense, cheguei a jogar lá e tudo. Jogavas a que posição? Defesa esquerda. Porque como sou esquerdino de perna, como sou canhoto, jogava à defesa esquerda, sim. E na mudança, e depois vieste para Faro aos 10 anos, os teus pais também vieram para Faro? Sim. A mudança para Faro, como é que foi? Sendo que era uma cidade maior, era um centro maior que o Ameixal, qual foi o pormenor, ou o que é que te marcou mais quando mudaste para Faro? É assim, o que me marcou mais de início foi o facto de chegar a uma cidade que era Faro e não conhecer ninguém. Não conhecia ninguém. E lembro-me que cheguei para aí 3 dias antes da minha primeira aula. Entrei naquela escola, na Joaquim Magalhães, em Faro, e não conhecia absolutamente ninguém. Sentia-me um pouco deslocado, porque havia pessoal lá que trazia amigos da escola básica que tiveram antes. Exato. E então tipo, não conheci ninguém. Os primeiros dias foi um pouco difícil, mas depois comecei a interagir com o pessoal lá da minha turma e começaste a fazer amigos novos. Sim, exato.
E o teu primeiro contacto com a música em geral e com o metal em particular? Foi precisamente nessa altura, quando mudei para Faro. Eu tinha um amigo na minha turma, no 5º ano, quando tinha 10 anos, e lembro-me que um dia fomos eu mais um amigo, fomos à casa dele, íamos jogar, por exemplo. Sim. Chegámos à casa dele e ele tinha um irmão mais velho, e o irmão estava a ouvir Sepultura, Slipknot, Cold Chamber, etc. Chamou-te logo a atenção. Sim, nós chegámos lá e ficámos, tipo, o que é isto? E ficámos muito coisa, ele emprestou-nos alguns CDs e sinceramente começou mesmo a partir daí. Quando fomos à casa dele, ouvimos aquele som, mexeu connosco, eu mais esse amigo meu, ainda hoje em dia ouvimos, a nossa banda preferida é Slipknot, por exemplo. Sim. Continua. E nessa altura ouvíamos muito essa banda, e ainda hoje em dia falamos sempre de Slipknot, das cenas novas, do que é que mudou, estamos sempre em contacto os dois, mas tudo mudou desde esse dia que fomos à casa dele e mudou mesmo a minha vida, posso dizer que sim. E foi mesmo o primeiro contacto que tiveste com a música em geral? Foi logo as músicas pesadas, o metal, ou começaste com alguma coisa mais leve, ou partiste do metal? Não, por acaso não foi o primeiro contacto com a música que tive, porque quando eu vivia lá na aldeia ainda, na fase das cassetes e dos vinis, a minha irmã sempre gostou de música, e lembro-me que ela ouvia algumas coisas, Doors, por exemplo, lembro que ela ouvia muito. Depois havia algumas, como é que eu estou a dizer, boys band daquela altura, sim, que ela gostava muito, os Backstreet Boys, etc. Boys, e ela ouvia muito, e foram tendo, e os Linkin Park, por exemplo, também. Foi o primeiro contacto que tive com a música foi mesmo através da minha irmã, porque ela sempre gostou muito de música também, mas pronto, com o metal foi só na mudança para Faro. Foi só quando chegaste a Faro é que descobriste o metal, ainda não tinha chegado ao Meixal ainda não. Não havia absolutamente ninguém lá que ouvisse esse género de música, então nunca me chegou. A mais alternativa que existia no Meixal era a tua irmã? Sim, acho que sim, era mesmo. E depois, a partir daí, desde o primeiro contacto com o metal, e que gostaste bastante e que chamou a atenção, como é que começaste a cantar? A partir de que momento foi a partir de ti? Sim. Foste tu que disseste eu vou cantar, ou foi alguém que disseste temos uma banda, anda a cantar com a gente, que tu tens voz para isto? Isso não é assim, pronto, a partir do momento que quando tinha os 10 anos, comecei a ouvir várias bandas e começou a surgir alguém em mim. Sempre gostei, por exemplo, sempre prestei logo atenção às vozes. Foi uma cena, foi uma coisa que me cativou muito. E comecei a introduzir aquela cena em mim, gostava de ter uma banda um dia, gostava de ser vocalista. E nasceu esse bichinho em ti. Sim, comecei a introduzir isso em mim. Passado uns anos, quando tive tipo, como é que eu te dizer, PC de secretária, mesmo eu com aqueles microzinhos de €1, aqueles fininhos, que vinham com os computadores. E lembro-me que tinha algumas músicas de umas bandas que eram instrumentais, e então gravei umas vozes por cima, por acaso ainda hoje em dia tenho essas músicas, e enviei a um amigo meu, que era a única pessoa de Faro, por exemplo, aqui do Algarve, que eu conhecia, que me começou a falar sobre os concertos. Sim. Era o Vasco, que futuramente depois fiz a banda com ele. Enviei-lhe as faixas que tinha gravado, tipo, com a minha voz, nem sabia, tipo, cantar, berrar, nada. Enviei-lhe, e ele naquela altura disse, gostei bué, não sei o quê, temos que fazer uma banda dos dois. Sim. E eu a partir daí vi que era possível, ele tipo, pronto, tem uma ligação maior ao meio que eu, naquela altura. Sim. Sinceramente foi ele que me ligou ao meio mesmo. E ele naquela altura puxou por mim, gostou, mostrou outro pessoal e olha, foi assim que a cena se formou. E quando começaste a cantar, quais eram as tuas primeiras influências? Quem é que tu tentavas copiar? Não digo copiar, mas de maneira a aprenderes, para melhorares o teu estilo ou o teu som? Quem eram os primeiros vocalistas, bandas? Já falaste em Sepultura, Slipknot. Quais eram as primeiras influências que tinhas? É assim, como é que eu tenho de explicar isto? Nunca tentei imitar alguém, simplesmente ouvia vários vocalistas que gostava, mas sempre que comecei a cantar tentei ver o que é que a minha voz dava. Mas posso dizer os vocalistas que ouvia mais nessa altura, por exemplo, faz Sepultura, o Max Cavalera, sim. Sempre foi um vocalista para mim muito importante. O Death Fafara, de Devil Driver e de Cold Chamber, também gostei muito. O Corey Taylor de Slipknot, por exemplo.
O Jamie Jasta dos Hate Breed, exatamente. Um porradão de bandas. Sky Mirror, por exemplo, também ouvia muito, nessa altura, Machine Head, etc. E eram os vocalistas que eu gostava muito, mas quando experimentei a minha voz, sempre quis ver o que é que ela poderia dar. E acho que até hoje tipo, continuo a fazer isso ainda. Obviamente tenho os meus ídolos, gosto muito, e tenho esses que continuam a ser os meus ídolos hoje e muitos outros. E é isso, mas ao fim e ao cabo tento ver o que é que eu próprio posso fazer. E hoje em dia o que é que ouves, ou o que é que estás atento àquilo que é o metal no mundo em geral? O que é que tens ouvido? Tens ido a concertos? Eu vi-te encontrei-te no meio da plateia no Slipknot. Lá no Voa? Sim, no Voa, Slipknot e Trivium. Eu nunca tinha visto Trivium. Sim, também não, foi a primeira vez. O que é que tens concertos é que tens visto? O que é que tens ouvido hoje em dia? Olha, o que é que te chama a atenção? Recentemente fui ao Voa, sim. Fui ao Voa e fui ao dia antes que Soulfly tocou também, em Lisboa. Adorei. E em relação a concertos, o máximo de concertos que posso ir, e por exemplo, acho que aqui no Algarve vou quase todos. Sim. Em Lisboa também, quando há algum que eu realmente gosto, vou lá, desloco-me, vou ver, tenho todo o gosto. Eu acho que é uma coisa que eu não consigo deixar de fazer, é de ver música ao vivo. E gostava de continuar a fazer isso. Quanto ao metal atual, é assim, eu estou sempre atento a bandas novas que saem. Por acaso gosto de ser um ouvinte atual. Ouço exatamente as mesmas coisas que eu vi quando era mais novo. Não deixo de ouvir essas coisas. Mas também gosto de ouvir como é que a coisa se vai evoluindo. Como é que, o processo das coisas. E vejo muita banda nova, sinceramente. Às vezes ouço as pessoas dizerem essas bandas novas... Sim, que não prestam, o que é antiga que é bom. Eu concordo em certo ponto que as bandas antigas podem ter um pouco mais de feeling em certas coisas, mas também há muita boa banda nova. E eu tenho descoberto imensas que tenho gostado, porque pesquiso, etc. Vou vendo coisas que me levam a chegar lá. E vejo muita boa banda nova, ouço sempre as antigas que eu vi até hoje. Sim. Os clássicos são sempre clássicos. Não deixo de ouvir, porque dá-me sempre gosto, não tenho aquela cena do antes ouvi isso, agora já não. Não, curto sempre. Já é antigo, já não vale a pena ouvir. Se gostei daquilo naquela fase, hoje em dia ainda gosto, é igual para mim. Pois as coisas boas, por muito diferente como a banda seja, as coisas boas que faziam antigamente... estão lá sempre. Sim, ninguém vai tirar aquele álbum que foi aquela época, sim. Exato, também as bandas evoluem, há muita banda hoje em dia que naquela altura era diferente, hoje em dia é de uma maneira totalmente diferente. Não deixa de ser mau. Sim, exato. Nós todos temos que evoluir, se continuarmos sempre a ouvir o mesmo estilo de música, chega a um ponto já não temos música nova, porque aquela música deixa de... É como as bandas, se ficarem sempre no mesmo género, acabam por morrer. Por exemplo, falando em Slipknot, que é uma banda que eu conheço muito bem, adoro os 2 primeiros álbuns. Para mim é o que me marcou a infância, mas se eles ficassem sempre na mesma coisa, se calhar não ia ser... Se não houvesse evolução também acabavas por cansar. E o que é que... Eu também vou falar um bocadinho de Slipknot. Eu também foi uma banda que me marcou muito, principalmente, primeiro, pelo visual das máscaras e da música. Depois vi-os no Rock in Rio em 2004. Não era fã, não conhecia assim as músicas todas nem nada. Vi-os no Rock in Rio em 2004 e fiquei mesmo fã. O que é que te chamou mais a atenção no Slipknot? Em primeiro lugar, quando era miúdo, comecei a ver as máscaras e isso. O que é isto? E quando ouvi a música, logo quando ouvi as primeiras músicas, a Sick, por exemplo, foi a primeira música que eu ouvi, a Spirit Out, foram as primeiras músicas que eu ouvi. E achei logo aquele elan, isto aqui é interessante. E também, quando nós éramos miúdos, havia mais aquela cena do não dá para ver as caras, por exemplo. Sim, quem são? Sim, que depois, mais tarde, vim a descobrir que, está aqui as caras deles. Também a internet hoje em dia revela muito mais isso. Sim. Naquela altura a internet não revelava tanto esse tipo de coisas. Mas sim, a cena das máscaras, o fato, a atitude, a agressividade deles em palco, a agressividade num bom sentido. Sinceramente, eu sempre gostei de bandas fortes, bandas que chegam ali e assumem. Sim, rápidas. E então o Slipknot cativou-me logo naquela altura, por exemplo. E o nu metal, foi uma cena muito forte para mim. Korn também ouvia muito. E foi uma coisa bastante forte para mim, e a cena que me cativou foi mesmo a imagem deles, que até hoje em dia continua excelente. E cada vez melhor, os fatos, sim, cada vez fatos melhor. novos. Os fatos estão brutais. As máscaras. Acho que é uma banda única nesse aspecto, é uma banda que tem...
Pá, eu conheço várias bandas grandes, e gosto muito e grandes músicos, mas Slipknot tem uma cena, criaram uma cena especial ali, uma cena tipo, há muitas outras bandas que usam máscaras, conheço outras, mas nenhuma tem o mesmo argumento e a mesma essência que eles conseguiram criar. E ninguém chegou ao estatuto que eles chegaram. Bandas hoje em dia, bandas com máscara, têm os Gwar, que nunca chegaram onde eles chegaram. Tiveste Mudvayne, não era bem máscaras, eles pintavam a cara, mas não houve nenhuma. Isso também depende, chegaram da mesmo, música, depende da música, que a música é boa e a música. Sim, exato, porque acho que acima de tudo, é assim, a imagem conta sempre, mas acima de tudo a música que tu tocas, isso prevalece sempre. Por exemplo, conheço uma banda também da mesma altura de Slipknot, que é os Mushroom Head, que também usam máscaras, e eu até tenho alguns CDs originais deles. Mas em termos de música, aquilo falta muito, para mim falta muita coisa ali, já vi muitos vídeos deles ao vivo, nunca os vi ao vivo presencialmente, mas é uma banda que na parte instrumental e musical falta muita coisa, e então nunca conseguiram atingir aquela cena porque o pessoal nunca atraiu, as músicas deles nunca atraíram muito o público. Sim, eles em imagem também são muito bons, está a ver? Exato. E ainda falaste em CDs, ainda compras CDs, ainda consomes música... CDs, vinis, cassetes não digo, cassetes duvido. Cassetes tem muitas, por acaso. Mas já não deves consumir nenhuma. É assim, CDs originais tenho mesmo alguns. Assumo que não sou o maior consumidor de CDs originais, mas tenho sempre alguns. Quando sai algum, por exemplo, eu acho que tenho mais CDs originais de bandas aqui da nossa região sim. Do que tipo, propriamente CDs originais exteriores. Porque o pessoal aqui faz, vende... a malta acaba sempre por compra, ajuda-se uns aos outros. Exato. Tenho mais CDs originais de bandas portuguesas até. Eu também acho que os últimos CDs originais que comprei, se foi algum fora do Algarve, acho que é muito estranho. Só tenho comprado, às vezes quando encontro algum CD, comprei o vosso no concerto que me deram cá, comprei o dos Medo também. De resto, consumo tudo em telemóvel, sim, Spotify, hoje em dia também, YouTube, porque pronto, um gajo ter que sair de casa é comodidade, um gajo ter que sair de casa, ir à loja, comprar o CD, ali está logo o álbum, está disponível. Eu tipo é assim, se for um CD que sai e eu gosto mesmo, faço questão de ter o original, isso gosto mesmo. Mas é exatamente como estavas a dizer, hoje em dia como as coisas estão, o acesso é muito fácil, a música, há bandas que saem, e então a pessoa acaba por, se calhar, tipo, vou ouvir ali antes, como já ouvi, já pronto. E depois acabas por ouvir o álbum todo, por exemplo, no YouTube, e pensas, não vou comprar o álbum só por causa de uma música que curti, ou antigamente era diferente, a gente comprava o álbum, depois é que eu vi. Eu cheguei a comprar álbuns em que nem sequer conhecia a banda, às vezes ia à loja de CDs, ouvia, quando só tem lá a ceninha para ouvir, ouvia uma música, isto é fixe, e levava. Tipo, quando era miúdo fazia isso, vezes, mesmo. E a nível do metal no Algarve e de música, não só do metal, mas a nível do Algarve, falando agora em específico do Algarve, que bandas é que estão a fazer boa música no Algarve? Seja metal, outros estilos, agora estamos também na era do hip-hop, o hip-hop também está, não sei se ouves, se não... É assim, o pessoal às vezes quando olha para mim pensa que eu sou tipo um consumidor forte de hip-hop e de rap. Não sou muito, admito. Gosto mais daquele rap mais antigo. Sim. A cena recente não é muito a minha praia, com autotunes e etc, muito processo, música muito repetitivo. Sim, não é muito o meu género que eu ouço, por isso é um estilo que eu não acompanho muito. Em termos de bandas aqui no Algarve, pois, como é que eu te digo? Há uns anos atrás já houve muita banda aqui, hoje em dia há menos. Já tivemos melhor, mas também já tivemos pior. Pois, tivemos. Hoje em dia acho que, comparado com os anos de 2012, por exemplo, noto que a cena está um pouco mais forte. Não tanto como eu quando entrei, em que os concertos era no mínimo cheio. Pois é, havia menos. Havia menos. E a toda a gente, por exemplo, ainda há pouco tempo falei disto. As pessoas antigamente parece que procuravam mais, sabiam concertos. E agora nesta altura parece que há mais concertos, mas parece que as pessoas saem menos, os concertos já não enchem. Não sei, há aqui uma evolução esquisita. Sabes a cena para mim que acho que é uma falha, é a geração, por exemplo, os miúdos hoje em dia não ouvem muito o nosso tipo de música. Aqui em Portugal.
Há poucos miúdos, por exemplo, quando eu era novo e ouvia este tipo de música, havia N miúdos da mesma idade que eu. Exato. E hoje em dia nota-se que é um ou outro. Não é muito. Os miúdos hoje em dia vão mais atrás daquilo que os colegas de escola gostam, etc. Percebes? E então não há muito essa cena. Para não se sentirem fora do grupo, para não se sentirem posto à parte. Mas pronto, continua a haver bandas aqui no Algarve, continua a haver atividade. Agora, por exemplo, há este espaço em que estamos aqui hoje com o Loud & Fest do Coração Doce, que é a segunda vez que estou aqui. Acho um espaço muito bom, o espaço é muito bom. E vai havendo cenas, em Faro há sítios, em Lolé há sítios, em Portimão há sítios. Acho que a gente não se pode queixar. Faltam malta mais jovem. A malta mais jovem. Falta a iniciativa. É o pessoal que gosta de música, começar a tocar. Antigamente não havia tantos sítios para tocar. Eu lembro-me. Exatamente. Aqui no Algarve havia o BAF. O BAF tinha alguns concertos e era a Associação de Músicos em Faro. De resto, muito mais longe que isso, havia a Marginália ainda. Mas pronto, para ir daqui para Portimão era muito mais complicado. Sim. Mas antes, diz lá, bandas do Algarve, diz lá aí uns nomes a seguir. Pois olha, as bandas do Algarve, queres que diga deste género ou de um pouco abrangente? Aquilo que tu achas que se está a fazer bem no Algarve, que mereça destaque. Pois olha, eu vou-te ser sincero, sei falar melhor sobre o nosso género, porque... Sim, exato. Como é que eu te dizer? Eu sou um forte, como é que eu te dizer? Ouvinte, sou um forte ouvinte deste género. Música pesada. Sim, e ouço muito este género, não ouço muito outros géneros em casa. Na vida que tenho, acabo por ver muitas outras bandas de outros géneros, jazz, blues, etc. Deste género, temos nós, os Medo, os Villain, os Praise of Sanity, os Shadowmare. Vai-me sempre falhar algumas. Isto agora, isso é normal. Lembrar-me disso, está por exemplo, a banda que vai tocar agora no dia 31 connosco, vai ser o primeiro concerto deles, o Jevan Kenneth, por exemplo. Sim. De momento não me estou. Os Vil, por exemplo, foi uma banda que eu vi o primeiro concerto e adorei, sinceramente. Deixou-me. Wow! Adorei mesmo o género deles. E pronto, acho que não me estou a esquecer de nenhuma. Se me tiver a esquecer, desculpem. No Algarve? Sim, é assim, enquanto esta malta existir, não vai morrer. Esta malta e nós estamos aqui não vai mesmo, deixar morrer isto. Sim, exatamente, estamos mesmo aqui para manter isto vivo. Às vezes passamos por, as dificuldades são muitas, como é óbvio. Também temos momentos de muita alegria, isto proporciona-nos momentos brutais. E nós, acima de tudo, perante as dificuldades, estamos aqui para manter e continuar o nosso trajeto também. Muito bem, e antes de falarmos dos Pull the Trigger, que outros projetos tiveste? Quais foram as bandas, em que bandas é que tiveste até chegar aos Pull the Trigger? Olha, aproveito para dizer que Pull the Trigger foi a minha primeira banda. Ainda continua? Sim, foi a minha primeira banda, apesar de não ter sido a banda com que toquei primeiro ao vivo. Comecei com os Pull the Trigger em setembro de 2008 ou 2009, acho que foi 2009. Comecei até um pouco tarde na cena de bandas. Fui ouvindo durante muitos anos, quando era miúdo, ia aos concertos, isso, mas só se proporcionou em 2009 ter uma banda. Pronto, e comecei a ensaiar com Pull the Trigger em setembro e em dezembro fiz outra banda, entrei noutra banda como vocalista também, com 2 vocalistas, que era de Beatdown, uma cena que era os Final War. Sim. Que até tocámos primeiro ao vivo, o meu primeiro concerto ao vivo foi exatamente com Final War. Mais tarde, depois Final War acabou, continuei com Pull the Trigger. Como toda a gente sabe, os Pull the Trigger houve uns anos ali que tiveram parados e nessa altura tive outro projeto que era a Chama, que era assim tipo hardcore, cantado em português, e foi esse projeto que tive. Fora isso, tive outros projetos que chegámos a ensaiar, mas que nunca cheguei a tocar ao vivo. Tive um projeto que era os Now You, por exemplo, que era uma banda que estávamos a ensaiar, só que depois tivemos várias dificuldades com a formação e nunca chegámos a tocar ao vivo. Tinha tipo outra banda de black metal, que era os Cliff, também, que nunca chegámos a tocar ao vivo. Ainda hoje em dia, por acaso, estamos a tentar gravar as músicas que fizemos, porque chegámos a fazer 10 músicas. Estamos a tentar gravar. Mas sim, foram esses, não estou a ver mais nenhum projeto que tenha tido, acho que até hoje foram esses, com Pull the Trigger sempre ali no meio. Pull the Trigger sempre foi o amor à primeira vista. Sim, como a primeira namorada, marca sempre. Posso assumir que sim. E como nasceram os Pull the Trigger? Olha, os Pull the Trigger nasceram, como te disse há pouco, quando eu gravei aquelas músicas em casa, com aquele microfone de €1. Exatamente.
que mandei ao meu amigo, ao Vasco, o Vasco que tocou baixo em Pull the Trigger, foi o primeiro baixista. Sim. E ele começou lá com a ideia do, temos que fazer banda. E a cena começou a partir daí. Ele disse-me que conhecia tipo um guitarrista, o Zica. Eu lembro-me de ir ver algumas aulas de bateria do nosso primeiro baterista, o Pedro, que ele tinha aulas de bateria em live music em Faro. Sim. E fomos juntando as peças. Depois arranjar sala foi também um pouco difícil. A Associação de Músicos, passado uns meses estávamos à procura, arranjou-nos sala. E foi a partir daí que começámos a ensaiar e a compor músicas. E foi assim que a cena se começou a gerar. E de onde vem o som dos Pull the Trigger? Quais são as vossas influências? Qual foi o caminho até chegarem ao som que vos caracteriza? É assim, o nosso som hoje em dia mudou um pouco. Não te vou tipo mentir, e toda a gente sabe que o nu metal é uma cena muito forte para nós, mas também sempre disse a eles que não queria que fôssemos uma banda de nu metal só. Sim. Estás a ver? Por exemplo, ouço muitas outras coisas, muitos outros géneros, e sempre gostei de nós também inserirmos aquilo que nós tipo, gostamos e achamos que fica bem dentro deste meio, sem estar só preocupados se vai ser isto, se vai ser este género, se vai ser aquele género. Desde que fique bem e faça sentido na própria música, sim. Para nós tipo, está tudo ok. Mas o nu metal, o groove, a atitude, etc. Não te vou tipo, mentir que isso é uma cena mais que nos influenciou a todos. Eles tipo, somos todos praticamente da mesma idade, exato, da mesma geração. Influenciou-nos a todos, mas também não queremos ser só mais uma banda de nu metal. Ter outras coisas, ir também a outras vertentes, é sempre importante. Mas sempre, a atitude é sempre aquela atitude do nu metal. Sim, quando apareceu, a atitude presente, mais não da posso raiva negar. E da força. Sim, atitude e chegar ali a palco e se for para partir, bora lá partir. Mas o nu metal tem um bocado dentro do pessoal mais antigo que do metal. O nu metal tem um bocado má fama. Eu gosto bastante. Exatamente. Também foi o estilo musical que me chamou mais a atenção para o metal e para a música e pronto. Fez-me descobrir muitas bandas boas que hoje em dia vou atrás. Não acho que o nu metal seja tão mau assim quanto isso. Eu gosto bastante. O pessoal antigo, como dizes, eu tipo, por exemplo, sou um forte ouvinte tipo, de death metal, de black metal, gosto muito desses géneros e tenho muitos amigos que curtem esse género. E eu sei que o pessoal mais antigo não viu o nu metal, por exemplo, quando o nu metal tipo, apareceu naquela altura. Sei que para eles não foi uma coisa muito... Não foi bem-vindo. Ainda hoje não é. Ainda hoje há muita gente. Para muita gente não é. Mas eu vou a concertos de nu metal, por exemplo, hoje em dia já não há tipo, muita banda nu metal. Como deves imaginar, foi um estilo que... Houve bandas que conseguiram aguentar, Deftones, Korn, próprio Limp Bizkit. E ainda hoje em dia continuam no auge. E continuam no auge, são muito boas. Houve ali uma diferença muito grande. As bandas que eram boas e conseguiram sobreviver ao nu metal hoje estão num patamar muito alto e as outras desapareceram completamente. É completamente isso. Há muita banda nu metal que eu ouvia que eram, da segunda liga, digamos assim. Sim. Que morreram todas e as grandes continuaram todas. E exatamente como estás a dizer. 8 ou 80, não houve ali meio termo. Completamente. E como é que foi o teu primeiro concerto? Foi antes dos... Com o Final War, sim. Foi Final War. No meu primeiro concerto... Estavas nervoso? As coisas correram bem? É sim, estava nervoso. Vou-te ser sincero que provavelmente foi tipo o show que fiquei mais nervoso antes de começar. Assim, a partir do momento que comecei, o nervosismo foi-se logo. Sim. Mas olha, no meu primeiro show, posso dizer isto, foi no Arcádia, tinha um buraco lá no chão e eu tipo tropecei no buraco e caí. Foi uma cena que aconteceu logo no meu primeiro show, logo, bumba. Mas lembro-me que correu bem, tentei falar entre as músicas, logo foi uma cena que tentei, pensei logo assim, não posso fechar, não posso ficar ali naquela cena, tentei logo dizer algumas coisas, falar tipo um pouco sobre as letras, mas essencialmente acho que correu bem, fez parte da aprendizagem, algum tinha que ser o primeiro, né? Pois, exato, alguma vez temos de dar o primeiro passo. Exato. E o futuro dos Pull the Trigger? Vocês têm um álbum, um EP novo, agora estão na estrada também, têm vários concertos, não sigo temos assim nas redes sociais. O futuro, o presente e futuro dos Pull the Trigger? Olha, é assim, presentemente posso mesmo dizer que estamos a trabalhar no nosso futuro álbum.
Sim. E temos o EP. Vai sair quando? É assim, não quero fazer promessas, porque às vezes isto das promessas em termos de uma data fixa às vezes correm mal, mas 2020 de certeza nós estamos a projetar não demorar muito dentro do ano de 2020. Sim. Mas em 2020 vai ter que ser, isso é óbvio. Este ano, o resto do ano é para continuar a trabalhar, também vão sair algumas coisas, o pessoal depois há de ter acesso a isso, algumas coisas que vamos lançar novas também, até o álbum sair, mas sim, neste presente momento não temos muitos concertos ao vivo, estamos mais focados em trabalhar no álbum, porque acho que é uma cena sinceramente que é muito importante agora. Temos aquele EP que foi gravado há muito tempo, por exemplo, uma coisa que o pessoal não sabe, o nosso EP foi gravado em 2013. Já tem uns aninhos. E nós lançámos em 2018 e então em certas coisas não reflete muito o que nós tocamos hoje em dia. E então estamos mais focados em fazer algo que reflita como nós estamos hoje e iremos estar futuramente. Sim. E então, olha, presentemente estamos mesmo focados em trabalhar no álbum, o trabalho está bem avançado já falta pouco, depois o processo todo ainda vai demorar um tempinho, né? Mas conto que em 2020 não passará disso, vamos lançar um álbum, como já precisamos já há muito tempo, sim, um álbum com muita música, pronto. Ou seja, um álbum à grande, álbum mesmo. Sim. Não daqueles álbuns pequeninos, às vezes faz-me confusão. Sim, não é que não gosto, mas sempre gostei de álbuns grandes, 14 músicas, por exemplo. Adoro esse tipo de álbuns, 14 músicas no mínimo. E então, queremos lançar algo assim com muita música nova para a malta ir ouvindo. Que é para quem comprar e ouvir, possa ouvir durante muito tempo. Tem ali muita música para dissecar e para conhecer. Pronto, e antes de... já estamos quase no fim. Antes de acabarmos, fala-nos um pouco destas festas, destes bailaricos metaleiros do Loudon Fest. Isto é a 12ª edição? Sim, acho que sim, penso que é. Como é que nasceu esta ideia? E quero já dizer que eu acho que é uma excelente ideia. Estas festas de metal, estes bailaricos metaleiros são uma excelente ideia. Como é que começou? É uma ideia até pouco comum aqui em Portugal. Exato. Começou por nós, já tivemos algumas ocasiões no nosso passado em que, passámos som, a malta junta-se, por exemplo, eu e o Rafa já passamos há muito tempo juntos, som em outros sítios, em outros bares, no Guess, whatever, sempre fomos passando som e sempre gostámos, por exemplo, quando nós saímos à noite, é raro ir a um sítio onde tenha música que nós gostamos para o pessoal do nosso género. Eu sofro exatamente do mesmo mal. O pessoal do nosso género existe, é um facto, sejam muitos ou poucos, existe. E então, esse pessoal às vezes deixa de sair à noite porque não há muita coisa, não há um sítio para ir beber um copo e ouvir a música que nós gostamos. E então surgiu um pouco essa ideia, juntando já as experiências que tínhamos tido de passar som em conjunto, sozinhos. Surgiu a ideia de fazermos, nós os quatro, eu, o Catarro, o Chico e o Rafa, nós os quatro fazermos isto e dar este nome. E a primeira vez foi um pouco de experiência, mas tivemos logo aquela ideia de permanecer com isto. Por exemplo, agora estamos a tentar sair um pouco de Faro, que no início, as primeiras edições, arrisco-me a dizer, as 10 primeiras foram em Faro. E agora estamos a tentar também ir também a outros sítios, também oferecer um pouco a essas pessoas também terem essa oportunidade de ter essa noite deste género em outros locais. E a ideia tem sido assim, sinceramente acho que tem corrido muito, muito bem. Eu já tinha perdido um pouco a vontade de passar de pôr som, sou-te mesmo sincero, e com o Loudon Fest voltei a ter aquela pica outra vez de passar som e ultimamente tem sido fixe e sinceramente estamos nisto, não vemos um travão. Ou seja, está a correr bem, é para continuar? Sim, exatamente, para continuar e a malta vir curtir connosco. Temos sempre um convidado, por exemplo, tentamos sempre ter um convidado da região onde vamos. Esta noite é o Emilinho. É o Emílio Salles, exatamente, um clássico aqui de Vila Real. E sim, acho que para nós faz todo o sentido também ter alguém aqui da terra, também valorizar um pouco o pessoal que está cá, percebes? Que cá, ou seja, dentro a terra... Dentro do estilo musical, exatamente. Dentro dos estilos mais pesados. O Emílio, por acaso, O Emílio, a primeira banda dele, penso que é mais velha que eu. Nasceste em que ano? 90.
Os Putrefaction acho que são mais antigos. Eu acho que é de 94. Não sei, posso lhe perguntar depois, okay. Mas eu acho que é por volta de 90. Havia uma banda em 91. Se não for mais velha, é basicamente quase da mesma idade. Houve uma banda em Vila Real em 91. Em 91 eu tinha 7 anos ou 8, por isso. Houve uma banda em Vila Real primeiro que era os Aggressive e depois apareceram os Putrefaction, mas sim, é por aí, 91, 94. Sim, nessas alturas. Esses moços já têm muitos anos disto. E nós também valorizarmos essas pessoas também começaram isto, percebes? Tipo, porque nós hoje em dia estamos nisto e é como tu dizias no início, para mim às vezes essas pessoas é que são poucas lendas nisto porque essas pessoas é que começaram esta andança. É que trouxeram do nada. Nós tomámos o barco e esperamos continuar com ele. Mas o Emílio e tantos outros quando começaram isto e nós sentimos-nos na obrigação e no gosto de prosseguir com isto. E de passar às novas gerações, principalmente isso. Senão o metal e a música pesada acaba por morrer. Toda a gente, todos os críticos musicais, muitos daqueles que não gostam de metal dizem que, mesmo não gostando, é o estilo musical com os fãs mais leais. As pessoas quando gostam, sem dúvida. Nunca mais deixam de gostar. Não há ninguém que diga, eu ouvia metal quando era mais novo, não. Quem ouvia metal quando era mais novo continua a ouvir hoje em dia. Muito poucas. O pessoal é muito fiel. É muito fiel. Não há nada melhor que isto. Sinceramente, podem trazer outros estilos musicais, mas qualquer banda de metal arruma logo com tudo. Ver as bandas novas, as partes, as vozes, é sempre aquela coisa que o pessoal, os membros... Por exemplo, é um meio que o pessoal liga muito, é os membros das bandas em si. Sim. Todos, não só... Por exemplo, há certos estilos que só ligas ao vocalista e ali a banda que toca com ele é esquecida. E neste género nós ligamos muito este baterista, aquele guitarrista, este baixista. É sempre uma cena que o pessoal liga muito. E é um género que desenvolve a cabeça, para mim, em muitos aspectos. No aspecto instrumental tem muito que se lhe diga. Não é uma cena simples. Obviamente que há bandas simples, há bandas que são muito complexas e desenvolve-nos um pouco em certas coisas ouvir este estilo. E então, é sempre, para mim é a melhor coisa da vida, sinceramente. O metal também. Completamente. Sou fiel seguidor da religião do heavy metal. Mas nada. Antes mesmo de acabar, como é que veio a tua alcunha? Dirty King. Ok, posso-te explicar também. Para acabarmos. É assim, eu tive 3 alcunhas. Tive uma quando era mesmo miúdo, eu era um miúdo um pouco reguila, um pouco ou muito. E a minha irmã tipo, mais velha, eu e a minha irmã tínhamos bué brigas. A minha irmã chamava-me Zé, o pessoal todo sabe que eu chamava-me Zé Marado. Era a minha primeira alcunha. Depois tive outra fase, pensei, tenho que criar um nome e não sei o quê, mesmo miúdo. Wi-Fi foi quando o Wi-Fi iniciou, até antes disso. Para a internet tem que dar um avatar. E a minha alcunha era Hackathon, que era mais, eu ouvia muito black metal naquela altura, hoje em dia ainda ouço, e então quis mudar, este nome é fixe, não sei o quê. Mais tarde, mais velho, olha, de um dia deu-me um vibe e pensei, este nome não é grande coisa. E então surgiu mudar tipo, para aquele que tenho hoje em dia. Achei que tinha a ver comigo em certas coisas, da minha personalidade. E então, ficou tipo Dirty King até hoje e não me estou a ver mudar, sinceramente. Acho que vou prosseguir com ele. Acho que não me vai dar nenhum vibe aí futuramente para vais mudar. Manter. Agora também já vais um bocado tarde. Sim, já vou tipo um pouco tarde para mudar agora de um momento para o outro. Por isso, olha, acho que a ideia que tive naquela altura vai permanecer. Está-se bem, pronto. Então e o teu futuro? O futuro do José Santo? Onde é que podem encontrar? Tanto nas festas Loud and Fest como nos concertos Pull the Trigger. Vocês vão agora ter dia 30, dia 31? 31 o lançamento do álbum do Villain Outbreak. Com Evan Kennedy também. E nos Loud and Fest também já têm mais datas anunciadas? No Loud and Fest temos 27 de setembro em Odmira, 27 de setembro em Almada, no Quiet Right Bar. Sim. 28 de setembro no Cais em Odmira. Em Odmira, ok. São as próximas datas que temos. Estamos a tentar fechar aí também algumas mais. Mas é isso, o pessoal sabe que nas redes sociais, Instagram, whatever, eu estou sempre a postar coisas, as novidades, tanto o Instagram do Loud and Fest como do Pull the Trigger, Facebook igual, das duas cenas, no meu pessoal também.
estou sempre a postar as novidades e isso, e o pessoal pode mais sempre fácil o pessoal manter-se atento. Sim, hoje em dia com as redes sociais é extremamente fácil e é só chegar lá, clique e está lá. Está-se bem, olha, muito obrigado por teres aceito o convite. É um prazer também estar sempre aqui a falar destas coisas que para mim isto é do melhor que é, sinceramente. Muito obrigado. Muito obrigado e força também para o teu projeto, para o Lixo Podcast. Continues aí forte também, que isto é sempre importante também haver este tipo de coisas. Está bem, eu agradeço. Obrigado. Então, gostaram? Eu acho que correu muito bem. Foi um agradável serão metaleiro na Loud & Fest, na fábrica Coração Doce, em Vila Real de Santo António. E já sabem, podem seguir o Zé e todas as novidades sobre os Pull the Trigger nas redes sociais. Aproveitem também para ouvir, seguir e partilhar o Lixo Podcast nas redes sociais. Todos os links vão estar na descrição do episódio. Mais uma vez, obrigado ao Zé por ter aceito o convite. Quero agradecer também à Free Project em Vila Real de Santo António por toda a ajuda e apoio naquilo que é a produção dos episódios do Lixo Podcast, e a todas e todos por ouvirem estes episódios e por ajudarem o Lixo Podcast a crescer. O meu obrigado a toda a gente e eu volto para a próxima. Obrigado a todos.